paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí agora, iniciando conosco o segundo trimestre de 2019. Nós estamos hoje gravando a lição número 1 do tema, o assunto geral, aliás, dessa revista é Igreja, Povo Escolhido e Nomeado por Deus. E nós estaremos falando para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu sou o professor Ronald, prazer em servir. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós damos aulas de bacharel em teologia e o médio em teologia. E para nós é uma honra poder servir a vocês. Vamos já então para a lição número 1. A igreja e o plano divino. Nosso texto áureo está em Efésios 5:32, onde diz: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E a verdade aplicada nos diz: como igreja do Senhor, devemos cumprir o propósito de Deus como novo povo que o adora, o glorifica e proclama a sua palavra. Então existe um propósito pela qual a igreja existe, ok? Nós vamos ver um pouco disso nesta lição. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar o que é ser e estar na igreja. Segundo, explicar a diferença entre Israel, igreja e reino de Deus. E mostrar o propósito de Deus para a igreja. Nosso texto tem 3 referências. Está em Colossenses 1, versículo 26 ao 29. A nossa introdução diz: Deus, ao revelar o seu propósito para o ser humano na pessoa de Jesus, apresenta o seu plano segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3:11 nos mostra o propósito eterno que Deus fez. Isso é importante nós entender qual era o plano, o eterno propósito de Deus. Bom, nós temos 3 pontos aqui. A palavra igreja, vamos definir. Depois, o que é ser igreja e o que é estar na igreja. Bom, para entendermos o plano divino, devemos saber quem somos nós como igreja, Vamos pensar, o que consiste em ser igreja e estar na igreja? Como a igreja pode ser tanto um organismo, como também organização. Então vamos pensar um pouquinho nesses pontos. Definindo o termo igreja, aliás, em si a igreja, A igreja é um projeto elaborado antes da fundação do mundo. Paulo disse isso, para que fôssemos santos. Então veja que a igreja não é um projeto que nasce de imprevisto, para fazer um remendo, para poder ajeitar alguma coisa que deu errado. Não, a igreja, ela é um projeto feito antes da fundação do mundo. Quando Deus foi criar o mundo, Deus já tinha em mente tudo o que ia acontecer e Ele já elaborou um projeto completo para a igreja. Então Deus só deixou visível sua vontade no seu tempo, só isso. Então, Deus foi desenvolvendo o seu plano, seu projeto, e Efésios 1:9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então Deus revela a seu tempo, Deus mostra claramente a seu tempo tudo, mas o projeto já está feito antes da fundação do mundo. Veja, eu fiz um quadro aqui para ajudar você a entender, Bom, aqui nós temos o projeto, Na eternidade passada, antes de Adão e Eva, antes da criação, Deus
já tinha um plano pronto para a igreja, conforme o texto bíblico. Então Deus criou o homem caiu, teve a condenação, mas o plano já está feito. Jesus vai vir, tá? E vai morrer em nosso lugar. O plano de salvação está pronto, e também já está pronto uma eternidade futura, tá? Esse é o eterno propósito de Deus. Então Deus, ele nunca foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa, tá? Em nenhum momento Deus está pronto para trabalhar, para agir segundo o seu eterno propósito. A palavra igreja, veja, igreja é da eclesia, né, do grego, literalmente significa assembleia do povo. Ou seja, dentro do contexto grego, é um grupo de pessoas reunidas com um propósito comum, ok? Então, igreja, dentro do contexto grego, é um grupo de pessoas reunidas com um propósito comum. Normalmente, eles se reuniam em uma praça, né, ou um local específico para eles discutir algumas ideias. Então, aquele grupo de pessoas reunidas com um propósito comum ou específico se chamava eclesia, tá? Bom, assim se designa igreja a comunidade de cristãos, seja igreja local ou universal. Ou seja, quando existe um grupo de pessoas reunidas com um propósito, tá? No caso, adorar a Deus, isso é uma igreja, ok? Somente no terceiro século usa-se esse termo igreja para se referir ao templo. É claro, né? Você deve lembrar que a princípio os cristãos foram perseguidos, não tinham um templo próprio. A igreja, tá, a princípio não tem esse nome, essa conotação igreja, tá, um local. Só no terceiro século, quando acaba a perseguição, inicia-se a ter templos cristãos. O que é ser igreja? Ser igreja é ser discípulo de Jesus, é estar com Ele, ter relacionamento, ser enviado por Ele, obedecer a sua palavra e pregar as boas novas da salvação. Tá? Então, ser igreja, né, não é simplesmente estar lá de vez em quando num local adorando. Não, tá? O discípulo ele vive junto com o líder, com o seu mestre, está junto, existe um relacionamento, existe uma troca de ideias, né? E ele sempre está pronto para servir, para obedecer aquilo que o seu mestre lhe manda. Então, ser igreja, sobretudo é relacionamento, tá? Jesus é o tronco da videira verdadeira, nós somos os galhos ou ramos, tá? Onde nós estamos ligados a Ele, relacionados a Ele. O que é estar na igreja? O termo igreja pode designar uma comunidade local onde os cristãos se reúnem, adoram e compartilham a fé. Aí, veja, quando se existe um local, né, onde estão organizados, é uma organização local. Ou seja, ele tem um endereço, tem um nome registrado lá, né, na organização pública, né, ele tem um nome registrado lá, tá? Foi feito, né, todo o estatuto, tudo no registro. Então, a comunidade local se refere à organização, ok? Como organização, ele tem que ter um líder que responde, tá, juridicamente por ela. Tá, tem que ter um rol de membros, tem que ter toda uma organização de uma secretaria. Então, isso é uma organização, tá? Igual uma empresa, tá? Porque a lei exige que haja uma organização, ok? Mas também o termo, tá, igreja pode ser a igreja universal como um organismo cuja cabeça é Cristo, né? E cada cristão um membro, tá? Ou seja, tá? Estar em Cristo, estar no corpo de Cristo é fazer parte desse organismo chamado igreja,
tá? Veja, tá? Então temos dois termos, né? É um estar na igreja local, onde é uma organização, onde você foi batizado, onde seu nome está registrado, isso é uma organização. Agora, estar na igreja universal de Deus, a igreja de Deus universal, tá? É estar num organismo. Aceitou Jesus, né? Seja lá na China, tá? Seja aqui no Brasil, né? A pessoa faz parte do corpo de Cristo, que é o organismo vivo. Amém? O plano de Deus, vamos ver, a igreja é Israel, a igreja e o reino de Deus, e a igreja visível é invisível. Quando Deus criou a igreja, Ele estabeleceu um plano específico, ok? Então existe um plano específico. A igreja, a nação, Israel possui seu propósito, e a igreja internacional cumpre seu propósito na pessoa do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Veja aqui os termos bem claramente, tá? Então, existe uma igreja nação, tá? Onde Deus estabeleceu líderes, sacerdotes, um local de adoração. A nação de Israel é uma igreja no Antigo Testamento. Quem não respeita as regras dessa igreja, nação, ela é possível ser excluído da nação. Por exemplo, que não guardar a Páscoa era excluído da nação de Israel, tá? Então isso é uma igreja-nação. Agora a igreja, além do limite desta nação, se chama igreja internacional, tá? É quando se abre o leque, se expande além da nação de Israel, tá? Assim sendo, a igreja-nação, ela é o núcleo máter, né? É a célula, tá? É o núcleo de onde vai nascer, né? Ou vai se expandir, tá? A igreja internacional. Desculpe a palavra nascer, não é nascer, tá? Expandir. A igreja internacional está se expandindo a partir da igreja nação. A igreja é Israel. Veja que Jesus não empreendeu seu ministério com um propósito de iniciar um novo movimento. Então Jesus não está iniciando uma nova igreja, um novo movimento. Não, Senhor. Só deu ampliação do reino conforme seu eterno propósito. Se nós observarmos o texto bíblico, os apóstolos e a igreja primitiva foi totalmente judaica. Por cerca de 6 anos, eles estão lá em Israel, tá? Lá em Jerusalém, eles estão adorando a Deus, eles vão no templo, Atos 2:46, Atos 3:1, Atos 6:7, nos mostra que apesar de reconhecerem Jesus como Messias, como Salvador, eles continuavam adorando a Deus no templo, nos moldes judaicos. Então, a igreja, tá? Ela simplesmente é um grupo de judeus que crê em Cristo, tá? Crê na promessa que Deus se referiu a Israel. Então, a igreja é totalmente judaica até o momento da morte de Estevão, quando vai acontecer a dispersão, tá? Mas até aí é totalmente judaica. Aí nós temos uma pergunta, né? Quem rejeitou a Cristo? Bom, quem rejeitou a Cristo não foi todo o povo, mas os líderes religiosos movidos por inveja. As autoridades, né? Os líderes religiosos e os mestres da lei, conforme Atos 4, 5 e 11, rejeitaram a Cristo. Mas a igreja é constituída primeiro por 3.000, depois quase chega a 5.000, e todos eram judeus, ou seja, ela é exclusivamente judaica. É importante que você entenda isso, tá? Porque muitas pessoas acham que a igreja é um órgão diferente, tá? Não, tá? A igreja nação Israel é a célula máter, núcleo, e depois vai se expandindo. Veja que aqui, por 6 anos, esses 3.000, 5.000, eles frequentam o templo, eles adoram o Senhor, estão guardando a lei, tá? Dentro dos princípios da
Páscoa, por exemplo, tá? Nesses aspectos, tá? Eles são judeus, tá? A Páscoa é igual ao dia da independência aqui no Brasil. Então tem muita coisa que eles estão vivendo como judeus normalmente, tá? E são cristãos, ok? A igreja, veja, em Israel ainda pensando, tem um versículo, né, de João 1, 10 ao 12, que diz que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu fiz questão de colocar esse versículo, por quê? Porque muitas pessoas só leem a parte onde diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, imediatamente as pessoas já dizem, ele veio para Israel, e Israel não recebeu. Não, Senhor, veja o versículo anterior, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então, quando ele está dizendo veio para o que era seu, está dizendo veio para o mundo que ele fez, que era seu, tá? Então, quem ignorou, né, quem rejeitou o Cristo é o mundo, tá? Ele veio para o que era seu, ou seja, o mundo que ele criou. Amém? Tá tranquilo, né? Está bem claro aí, tá? Porque o projeto de Deus, eu lembro mais uma vez, foi feito antes da fundação do mundo, e esse projeto chamado igreja se desenvolve a partir do jardim do Éden. A igreja e o reino de Deus. O reino é o governo de Deus, enquanto que a igreja é o povo desse reino, a comunidade humana debaixo desse governo. É importante nós entendermos que onde houver o governo de Deus, aí está o reino de Deus. Se eu me sujeito ao governo de Deus, o reino de Deus vai se manifestar na minha vida. O Pai Nosso, lembra na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, ou seja, está dizendo, eu me coloco debaixo do teu governo. Então, quando eu me coloco debaixo do governo de Deus, aí o reino de Deus pode vir a se manifestar em nossa vida. Temos a igreja visível e invisível. A forma invisível da igreja está relacionada diretamente ao arrependimento e à conversão, à fé e à adoração individual. Em 2 Timóteo 2,19 diz que o Senhor conhece os que são seus. Então é importante isto, porque eu posso conhecer muitos irmãos, e alguns irmãos me conhecem pessoalmente, tá? Mas só Deus conhece nossos corações, tá? Não é essa gravata, tá? Não é a minha carteirinha de obreiro, pastor, né? Não tá? Eu estar frequentando simplesmente que me define salvo em Cristo, igreja, tá? Na verdade, Deus conhece os nossos corações, e é Deus quem vê se estamos sendo fiéis ou infiéis com Ele. A igreja visível, no entanto, ela enfatiza a congregação, ou seja, as pessoas que a compõem e sua organização. Então a igreja visível é o irmão João, a irmã Maria, o irmão José, tá? São aqueles que nós enxergamos, esse é visível, tá? São as pessoas que compõem, tá? É a organização, tá? Então tem a igreja invisível, aqueles que só Deus sabe quem de fato é fiel, e a igreja visível, que nós seres humanos também enxergamos como membros. Características do novo povo de Deus: um povo que edifica, um povo para glorificar a Deus e um povo que evangeliza. Bom, características do novo povo: diz a igreja do Senhor precisa viver em sociedade, se relacionar uns com os outros através do serviço e
com o mundo através da evangelização. Então, dentro da casa do Senhor, nós vivemos para servir. Veja, somos um membro do corpo. Imagina se um desses membros meus, meu braço direito, por exemplo, se ela se nega a servir ao corpo, né, por algum problema cerebral, ela para de funcionar, né, ela vai acabar secando e morrendo. Tá? Então, nenhum membro do corpo pode ficar inativo. Tá? Ele tem que estar pronto para servir. Disse o texto de Efésios 4, 11 e 12: e ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, tá? Eu quero que você pegue isto, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja, todos esses líderes, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, etc., todos eles estão com um fim, com um propósito, de servir. A quem? Aos santos. Tá? Eles vão servir aos santos, vão preparar eles para quê? Para que esses santos sirvam também, tá? Na obra do ministério. E assim o corpo cresça. Tá? Então aqui todos somos chamados, né, para servir. E quem serve sabe que a vida só ganha sentido quando aprendemos a servir. Um povo para glorificar a Deus. A palavra glória do hebraico kabod é honra, dignidade, riqueza, algo que tem valor. Portanto, glorificar a Deus é dar o devido valor, como o único, incomparável Deus, Criador dos céus e da terra, santo, justo, amoroso, bondoso, misericordioso e eterno, e outros atributos que esse Deus tem. Então, quando nós vamos servir a Deus, glorificar a Deus, então nós sabemos que Ele merece a prioridade, Ele é o único, tá? Ele é incomparável. 3.3 Um povo que evangeliza. A evangelização é uma oportunidade que Deus nos dá para participarmos de seu grande projeto de redenção. Eu errei aí, tá, irmãos? É o seu grande projeto de redenção. Então, evangelizar não é simplesmente uma obrigação. Tá? Deus mandou, tá? Mas quando nós captamos a ideia de que Deus nos está dando oportunidade de participar do seu projeto, veja, este é um projeto eterno. Deus preparou esse projeto antes da fundação do mundo e tem todo esse projeto se desenvolvendo. É o maior projeto do mundo, tá? É o maior projeto do universo, né? Você trabalhar, ser cooperador de Deus, juntamente com Deus, aquele Deus que realmente é o melhor, vamos colocar entre aspas, melhor patrão, tá? Então a evangelização é uma oportunidade. Paulo disse em 1 Coríntios 9, versículos 16 e 17, que quando fazemos de boa mente, ou seja, enxergando o privilégio, descobrimos que saímos perdendo muito ao não evangelizar. É quando Paulo disse: ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo está dizendo: Deus me livre de perder esse privilégio, né, de evangelizar. Ai de mim, né, porque eu vou fazer de boa mente, eu vou enxergar que isso aqui é uma oportunidade e eu não vou perder esse privilégio de participar do projeto. Ai de mim se não anunciar o evangelho, tá? Então esse ai de mim, por favor, não é porque Paulo está com medo de Deus, mas ele está dizendo que eu não vou perder, tá? Ai de mim se eu perder, né, esta oportunidade maravilhosa que Deus me dá. Meus amados irmãos, minhas irmãs, de fato é um privilégio servir ao Senhor em sua obra, cooperando com a evangelização
de qualquer forma possível, tá? No máximo possível. Bom, concluímos. Entender o que é ser igreja, tá? Nos mostra a nossa responsabilidade e compromisso em cumprir aquilo que o Senhor Deus estabeleceu desde a eternidade. Para tanto, dependemos do Espírito Santo. Veja, então, importante entender o que é ser. Tá? Você é igreja. Quando você descobre que você é igreja, aí você passa a possuir, a ter a responsabilidade. Eu não posso ter antes de ser. Primeiro eu sou, primeiro eu descubro que eu sou, né? Um corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, tá? Eu sou privilegiado a estar nesse corpo, então aí eu passo a ter a responsabilidade e cumprir meu papel. Meus amados, apresentamos nesta lição o que é ser e estar na igreja. Explicamos a diferença entre Israel, igreja e reino de Deus e mostramos o propósito de Deus para a igreja. Meus amados, muito obrigado, tá, pela sua participação, por ter ouvido a lição. Por favor, se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Também compartilhe, abençoe. Tem muitas pessoas que não podem às vezes estar na escola dominical porque estão trabalhando nesse horário, tá? Então compartilhe com essas pessoas, tá? Abençoe elas. E se você é professor de escola dominical, abaixo do vídeo eu estou disponibilizando para você esse slides, tá? De um PowerPoint gratuitamente, tá? Então você pode usar na tua igreja, né? Colocar lá no telão, tá? Ou na tela, tá? Coloque e eu tenha uma escola bíblica abençoada. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.